Abra sua Bíblia comigo. Vamos entrar na tempestade. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu quero agradecer, pastor Sandro, pelo convite, estar aqui com vocês numa noite tão especial como esta, de aniversário e de uma despedidazinha, né? Assim, uma despedidazinha, fajuta, ele vai, mas volta, tá? Fica tranquilo, não precisa chorar, não é? Ele vai e volta, e quando voltar, a bênção vai ser maior ainda, os que vão ficar aqui vão estar sustentando o fogo no altar, não é? E vão continuar a fazer o que Deus tem para vocês. Marcos, é Marcos. Eu falei Mateus? Quem falou Mateus aqui? É Marcos. A Aline falou, ele está cansado. Realmente, irmãos, eu vim para falar de manhã e à noite em Lagoinha. Falamos de manhã, falamos à noite, entre amanhã e à noite falamos também, falamos hoje de manhã, não é? Então a voz vai ficando e a cabeça também, e eu já não tenho mais 40 anos. Marcos 4, 35 a 41 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero pensar um pouco com você nesta noite sobre a bênção da tempestade. Já pode começar dizendo, eu não sei o costume de vocês aqui, mas lá na igreja eu transformei todos os cultos em escola dominical. Então, é sem sermão e uma conversa. E eu gostaria então que você se voltasse para quem está ao seu lado e você dissesse para ele: a tempestade é uma bênção. Alguns não acreditaram, então você vai falar para ele acreditar. Diga de novo: a tempestade é uma bênção. A tempestade é uma bênção. Eu sinceramente gostaria de dizer para você o seguinte: no dia em que você recebeu a Jesus, você saiu de toda dificuldade, de toda fria, você não vai ter mais problema, você não vai passar mais por tribulações, você não vai passar mais por desemprego, você não vai ficar mais doente, o inimigo não vai mais ter poder de te atacar. Eu gostaria de dizer isso, mas eu não posso falar isso para você. A impressão que eu tenho é que quando os discípulos começaram a seguir ao Senhor Jesus, um pensamento semelhante surgiu. Porque aqueles homens estavam acostumados ao trabalho normal do dia a dia, como você, e de repente começam a andar com um homem que disse: segue-me. Eles passaram a segui-lo e, consequentemente, a ver coisas que nunca tinham visto. Cegos vendo, surdos ouvindo, aleijados andando, demônios sendo colocados em retirada, uma mensagem poderosa, entregue com sabedoria, e os céus estavam abertos sobre eles. Como vimos hoje, a multiplicação de pães e peixes, e eles diziam: ninguém mais pode conosco. Agora nós podemos enfrentar todas as coisas, porque quem pode mais do que aquele que põe demônios para correr? Aquele que ressuscita mortos, aquele que faz com um simples toque um cego ver, um surdo ouvir. Então nós estamos cercados de todos os recursos, nós temos agora tudo aquilo que precisamos para viver. Nós somos imbatíveis. Porque se tivermos algum problema, vamos apelar para Ele que está conosco e o problema vai ser resolvido. Se o inimigo atacar, ele manda embora. Se a doença vier, ele cura. Então qualquer problema já não é mais problema para nós. Nós somos, entre aspas, mais do que vencedores.
Quando Jesus começou a chamar pessoas, ele tinha um propósito, era cumprir o plano de Deus para os homens na terra. Quando ele te salvou, salvou com este propósito, para que os homens conhecessem a graça, o poder e a vida eterna que o Senhor tem para dar. E Jesus sabia que ele não podia fazer esta obra sozinho. Ele teria que voltar para o Pai depois de consumar a tarefa para a qual foi enviado. E esses homens e estas mulheres que ele estava chamando para si, e pessoas que ouviam o convite, segue-me, precisariam experimentar na sua vida pessoal o poder do seu Salvador e precisariam reproduzir isso. Eles teriam que estar aptos para ser e fazer aquilo que Jesus Cristo era e aquilo que Jesus Cristo fazia. A vinda de Jesus não foi só para nos salvar e nos levar para o céu. Ele não veio aqui para nos dar uma boa vida de prosperidade sem dificuldades. E os seus discípulos precisavam entender esta realidade, como nós precisamos. E que ele não veio aqui só para nos dar a paz, para colocar a família em ordem, mas que ele veio aqui para fazer de cada um dos seus seguidores, que ele chama de discípulos, homens e mulheres que reproduzissem, ou que reproduzam a natureza, a imagem daquele que o salvou, daquele que o libertou. Ele veio aqui para fazer-nos viver aquilo que ele viveu. Então, no coração do crente sempre há aquela pergunta: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ele queria que houvesse isso, mas para que estas pessoas, aqueles seus discípulos, pudessem ser o que ele queria que fossem e fazer aquilo que ele queria que fizessem, na verdade, eles precisavam passar por caminhos de transformação. E eles iam caminhando com Jesus e um dia Jesus pensou assim. Não está escrito que Jesus pensou, mas me parece que Jesus pensou assim: eu tenho que armar uma para esses rapazes, porque eles estão muito felizes. Eles estão muito tranquilos com o que está acontecendo. Eles estão vendo tanto milagre. Eles estão ouvindo tanta mensagem abençoadora que eu preciso fazer esses moços acordar para a realidade da vida. Eu vou levá-los para o meio de uma tempestade. E a história mostra que era um dia, aquele, de muitas realizações da parte de Deus. Foi um dia cheio de milagres, um dia cheio de ministrações, endemoniados libertos, doentes curados, como Jesus fazia todo dia. Final do dia eles estavam cansados. Diga comigo, final do dia. As piores e as melhores coisas podem acontecer ao anoitecer. Quando parece que você já concluiu a sua tarefa e que você vai descansar. Aí o Senhor fala assim: mas eu te amo tanto, 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 que eu vou armar uma para você. Eu não posso deixar você descansar, porque a minha obra em você e através de você ainda não terminou. E eu preciso que você descubra que eu já te revesti de um poder maior do que a força da tempestade. Eu preciso que você descubra que o que está em você é um poder que pode dominar e pode te fazer vencer os obstáculos da vida. Mas antes de você chegar lá, você precisa enfrentar os obstáculos com a consciência de que você vai enfrentá-los num poder que não é seu, mas que eu te dei e que está aí no seu coração. A ideia de sermos mais do que vencedores para Jesus começa com a ideia de que eu não posso me afastar dele em momento algum. Que eu não posso querer exercer a minha força, a minha estratégia, a minha sabedoria para resolver qualquer problema. Mas que eu preciso depender, repito, de um poder que é maior do que o poder da tempestade. Para que, se e quando
a tempestade vier, eu saiba que ela veio para contribuir e não para destruir a minha vida. Nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades aqui, mas nós precisamos tratar esse tempo, e ele se repete ao longo da história. Nós precisamos tratar desse tempo como um instrumento de bênção e não como uma ameaça, como um meio de transformação e não de sufocar a nossa vida, os nossos bens, a nossa família e a marcha da igreja. Jesus chama a nossa atenção para um fato: você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Haja multiplicação ou não, você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Então, se vier o problema será uma bênção na sua vida. E eu queria que você deixasse bem firmado isso nos ouvidos do seu vizinho e dissesse para ele: qualquer problema é bênção para você. Por que eu posso pensar que a tempestade é uma bênção? Quando eu posso fazer da tempestade uma bênção na minha vida? Quando a tempestade me faz eu me aproximar mais do Senhor. Ao invés de me levar para longe do Senhor, a força do vento, o ímpeto das ondas, me faz chegar mais perto desse Senhor de quem eu posso receber o que de fato eu preciso. Porque Deus quer que, além de eu fazer parte e de eu ser parte da obra que Ele está fazendo na terra, Ele quer que eu experimente na minha própria vida aquilo que Ele está fazendo na terra. Ele não quer que eu seja apenas um pregador, um mestre, um discipulador, um líder. O plano do Senhor Jesus é que este vaso de barro seja enriquecido no relacionamento pessoal com Ele. E, meus queridos irmãos, se existe um momento especial na nossa vida, que nós corremos mais depressa e com toda a força para o Senhor, é o momento da tempestade. É o momento da doença, é o momento do problema em casa, é quando as coisas estão apertando que nós nos lembramos. E, infelizmente, o ser humano é assim. Então o Senhor diz assim: eu vou apertar um pouquinho mais o cerco para que ele entenda que ele não pode viver sozinho, para que ele se aproxime mais de mim e receba aquilo que eu tenho para dar. Eu amo o salmista, quando no Salmo 116, ele diz assim: amo o Senhor. Diga comigo: amo o Senhor. Agora, o que te levou a amar o Senhor? O salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz do meu clamor. Eu tive uma experiência com o Senhor, ele conta no Salmo 116. Quando as ondas estavam sobre mim, quando a vida parece que ia me sepultar, quando tudo parece que já não tinha mais solução, eu dobrei os meus joelhos e eu levantei a minha voz, e o Senhor ouviu a voz do meu clamor. Talvez outros tenham orado, mas eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Amados irmãos e amadas irmãs, se existe algo que precisamos, é orar ao Senhor e experimentar o Senhor respondendo à nossa oração. Não é porque o pastor impôs as mãos sobre mim, porque o líder de célula ou a célula oraram em meu favor. Não é porque os outros pediram, mas porque eu me aproximei do Senhor e experimentei o poder transformador do meu relacionamento pessoal com o meu Senhor. Foi no momento da aflição que eu corri para Ele, e eu chorei, e eu clamei, e Ele então me ouviu. É por isso que Deus permite que muitas vezes nós passemos por momentos de tempestade. Jesus havia dito aos seus discípulos o seguinte, naquele final de dia: passemos para o outro lado. Diga comigo isso:
passemos para o outro lado. O que Jesus queria é que eles acreditassem que realmente iriam chegar do outro lado, porque Jesus falou. Ele não disse, vão para o outro lado, eu vou ficar daqui olhando para ver o que vai acontecer. Vão para o outro lado, eu vou ficar aqui, e vocês vê se cheguem direito do lado de lá. Não percam o rumo e remem direito, com toda a sua força para chegar lá. Não, ele disse, vamos para o outro lado. Ou seja, nós vamos chegar lá, porque ainda há uma obra a ser realizada. O que nós, como servos de Deus, precisamos entender é que nós também vamos vencer, que nós também vamos chegar do outro lado. Há uma promessa do Senhor que Ele diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E esse nunca não está se referindo apenas ao dia do casamento, mas às tempestades que você enfrenta no casamento. Não está dizendo apenas do dia do seu nascimento que Ele vai estar com você. Mas o dia que você estiver também às portas da morte, Ele vai estar com você. Não é nos dias em que você está sentindo o poder de Deus e a vida de Deus fluindo, mas naquele dia que você parece que está tão fraco, e que você está orando e que parece que Deus não ouve, que há um céu de chumbo que te separa do Senhor. E o Senhor quer que você entenda que Ele está ali para ouvir a voz do seu clamor, porque Ele quer marcar a sua vida, porque há outros que dependem da sua experiência com o Senhor. Então Ele diz, mesmo na tempestade, eu jamais te desampararei. Quando você faz do problema, quando você faz da luta, um motivo para se achegar ao Senhor, uma razão para você experimentar o Senhor, você está se transformando num poder nas mãos de Deus, para depois dizer aos outros, como o Senhor queria que os discípulos dissessem, nós estamos falando daquilo que nós temos visto, daquilo que nós ouvimos, mas também daquilo que as nossas mãos tocaram, da palavra da vida que transformou a nossa existência. Então, nenhum problema, quando vier, você pode recebê-lo como algo que vai acabar com você. Não, não é. Quanto maior o problema, maior será a demonstração do poder de Deus na sua vida. A tempestade é uma bênção, porque ela prova a nossa fé. Quando nós podemos fazer da tempestade um instrumento para provar a nossa fé, nós começamos a experimentar o grande poder de Deus. Porque Deus quer que nós cresçamos na fé. Somos, como igreja, uma geração com tão pequena fé. Porque a gente se aplica muito ao trabalho, aos estudos, às coisas do dia a dia. E não são muitos aqueles que têm a oportunidade de parar num dia para encher-se do Senhor, ao ponto de experimentá-lo, e experimentá-lo num nível em que a sua fé cresça ainda mais. E Jesus precisava que aqueles discípulos, além de chegar mais perto dele, crescessem muito mais também na sua fé. Então ele tinha que fazer com que eles enfrentassem situações para que se manifestasse um poder tão extraordinário na vida deles, que fizesse com que eles olhassem para trás, sempre agora, e dissessem assim, na hora da aflição, eu sei para quem recorrer. Existe alguém que está comigo, que tem domínio sobre a tempestade. Existe alguém que caminha comigo, que é o Senhor do mar e que é o Senhor dos ventos. E eu posso clamar a este Senhor a qualquer momento e em qualquer necessidade da minha vida. Os discípulos estavam vendo Jesus dizer às pessoas que elas precisavam de fé e corriam o mesmo risco que nós corremos, de ouvir essas afirmações, de repetir estas afirmações, mas na hora em que o problema toca a nossa vida, nós não acreditarmos que também vamos chegar do outro lado. Então Jesus falou, vou colocá-los eles aqui no lugarzinho para que eles saibam que podem de fato confiar em mim. E como é que a fé é alimentada? A fé é alimentada pela experiência. É preciso experiência. Pode me dizer isso para o meu irmão ao seu lado? De que você precisa ter experiências com Deus.
A palavra da fé que nós recebemos, ela é mera, simples e frágil doutrina, até que nós a experimentemos na realidade. E a pior coisa que existe é você defender uma doutrina que não faz parte da sua experiência. O coração vai sendo calejado, porque você fala de uma coisa que não experimentou. O fulano experimentou, mas eu não. Deus fez na vida do fulano, mas não fez na minha. Aí você fica, e por que Deus não fez na minha? Será que eu não mereço? Será que eu sou pior do que o outro? Será que eu não sou suficiente para viver aquilo que Deus tem preparado para mim? Então o Senhor fala assim, eu vou te colocar no meio da tempestade, porque lá você não tem, está lá no meio do mar. Você não tem terra firme para pisar. A mãe não vai te ajudar, o pai não vai ajudar, a esposa não pode fazer nada por você, o filho, você fala, ninguém entende. Você parece que é a única pessoa no meio desses 204 milhões de habitantes do Brasil, parece que não existe mais ninguém, só você. E o Senhor fala, pois é aqui nesse cantinho que eu quero você. É nesse lugarzinho, separado especialmente para nós dois, bem no meio da tempestade. E eu quero que você experimente crescer na sua fé. A fé só cresce quando você tem experiência. Tiago diz, meus irmãos, considerem, olha só, que negócio extraordinário, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de desespero, motivo de grande alegria, passardes por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em síntese, o que o Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1, está dizendo é o seguinte: Deus não quer que vocês sejam crianças, mas para vocês serem maduros, vocês precisam passar por diversas provações. Diga para quem está perto de você, se continuarem falando sobre isso, eu não volto mais aqui. Aí eu vou embora. E o novo pastor, os pastores não vão falar sobre isso aqui. Mas é que nós vivemos um tempo de tanto triunfalismo dentro da igreja, muitas vezes, que nós nem experimentamos vitória. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos passar pela tempestade. Agora, Tiago diz, olha, vocês devem considerar motivo de quê? De grande, sabe o que é uma grande alegria? De grande alegria passar por diversas provações. Porque quando vocês passarem por diversas provações, a fé de vocês será alimentada se vocês perseverarem, diz aqui Tiago. E sabe o que vai acontecer? Vocês serão maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O objetivo de Deus é que nós sejamos maduros. O objetivo de Deus é que nós sejamos íntegros. E para que nós cheguemos a esse momento, Ele nos coloca lá, bem no olho do furacão, e diz: fica aqui e não se esqueça, porque os meus apóstolos se esqueceram. Não se esqueça da minha palavra, nós vamos chegar lá. Diga para o moço ao lado outra vez, nós vamos chegar do outro lado. Talvez você esteja vivendo o momento do lado de cá. Talvez você já esteja vivendo o momento da tempestade. Mas se lembre que o Senhor quer que você chegue bem pertinho, porque Ele quer amadurecer a sua fé e fazer você olhar daqui para lá e já enxergar a margem, dizendo, é já que a bênção que eu estou buscando chega e eu vou tê-la nas minhas mãos. A fé cresce quando ela é exercitada. Se ela não for exercitada, ela não cresce. As nossas musculaturas espirituais precisam ser usadas. E para isso, é um exercício diário. É um exercício diário
constante. Houve uma outra ocasião, pouco tempo antes, que eles enfrentaram uma tempestade. Eles estavam no mar porque Jesus havia mandado que eles fossem. A tempestade os pega no mar e Jesus vem andando sobre as águas. Eles começam a olhar, vento, treva, onda, e alguém andando ali. E o que eles fazem? Começam a gritar, é um fantasma! É um fantasma! Os apóstolos criam no ghost. Um fantasma! Um fantasma! O fantasma está vindo. Meu irmão, quando a fé é pequena, até Jesus vira fantasma. É apenas uma sombra. Não é a realidade. Para muitos, quando a coisa aperta, Jesus não é esse filho do homem que foi dito no início do culto. Ele não é o Deus conosco, ele não é o Emanuel. Parece que ele não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que ele não é mais essa estrela da manhã, o bálsamo de Gileade, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Parece que ele não é mais o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Parece que as águas vão engolir. E eles olhavam Jesus, e Jesus vinha andando, eles gritando, não tem jeito, é um fantasma. Mas nessa ocasião, alguém se lembrou, a gente precisa clamar. Quem está conosco não é um fantasma. Quem está dormindo lá embaixo? Quem está dormindo lá embaixo é Jesus, o Filho do Deus vivo. E ao invés de gritar, de espernear, de perder a esperança, a fé nos leva a olhar para Ele e dizer, oh, Senhor Jesus, será que o Senhor não está se importando comigo? Eu não quero te ver como um fantasma, mas eu quero te ver como aquele que é a solução para o meu problema. A tempestade é uma bênção, porque ela edifica o nosso caráter. E aqui dói. Aqui dói. Porque Deus quer trabalhar lá dentro, na essência da minha vida, da minha alma. Ele não só quer me fazer um salvo, mas Ele quer fazer de mim um santo. É para isso que Ele veio. Não sei quantas vezes você já disse para o seu amigo, para o seu irmão, eu não sou santo, não. Você está querendo demais de mim, eu não sou santo, não. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é um santo, você é uma santa. Então vira para quem está pertinho de você e chame pelo nome e diga, olá, São José, Santa Maria. Às vezes nos falta essa consciência, meus amados. Parece que pensamos que porque as coisas ruins estão acontecendo, nós somos as piores pessoas da vida, porque nem Deus resolve o nosso problema. Conhecemos a Jesus e sabemos do alvo de Deus para nós, e como nós não alcançamos o alvo, nós ficamos pensando assim, puxa, eu sou o pior dos crentes. Ah, como eu gostaria de ser como fulano, como Beltrano. E às vezes nós começamos a reclamar. E Deus quer trabalhar o meu caráter. Deus quer tirar as marcas ruins do passado e colocar marcas novas. Aqueles apóstolos serviam a um Deus distante. Era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais. Era o Deus da história. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, lembra? Também lá, o Rio Jordão. Aquele Deus que fez cair as muralhas de Jericó. Mas Jesus veio revelar que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu conselheiro, que Ele é o seu amigo, que Ele é o seu Redentor, que Ele é o seu companheiro e que Ele não vai se afastar de você. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
às vezes, me perdoe a expressão, nos colocamos diante de Jesus como um mau caráter. Nós somos um mau caráter, nada muda a nossa vida, nada pode mudar. Mas Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Diga comigo, nada os abale. Nada os abale. Nem o desemprego, nem a falta de dinheiro. Nem porque pastor Sandro e Kátia, eu vou ficar 3 meses fora. Nada os abale. Nada. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos dizendo, vocês precisam aprender a não ficar abalados com as coisas. Porque o mundo é assim mesmo, o mundo jaz no maligno, as tempestades vêm, as perseguições vêm, os ataques vêm, as incompreensões vêm, a não aceitação está sempre por aí. Você não é aquela pessoa que todo mundo ama como você acha que todo mundo ama, e você não pode fazer tudo aquilo que você acha que pode fazer, mas você pode ser alguém diferente na minha presença. Então, pelo menos, seja firme, seja constante no meio de tudo isso e nada abale a sua vida. O seu relacionamento com o seu Senhor. Deixa eu ler um texto de Jeremias para você. É meia-noite que termina o culto? Eu não sei trabalhar com a mão esquerda, Sandra. Eu vou trabalhar com a direita aqui e vou derramar água aqui sem problema. Por de cá. Olha o que Jeremias diz no capítulo 12. Eu tive uma experiência com esse texto quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era membro de uma igreja extremamente tradicional, fui batizado no Espírito Santo e, de repente, eu tinha ido dirigir um culto numa das congregações da igreja, lá no Paraná, e quando eu chego para o culto da noite, depois daquela congregação, um dos jovens disse assim, entre e sente no último banco porque você vai ser chamado. Tomei aquele susto, chamado? O pastor havia convocado a igreja em assembleia extraordinária para discutir o meu problema, porque eu tinha virado pentecostal. E eu que antes saía da reunião para ir para os bares, para tomar cerveja com os colegas e para contar piada, e eu era o líder da mocidade. Depois dessa experiência, agora eu pegava a turma e levava para a casa de alguém e a gente ficava até de madrugada orando. E enquanto eu ia tomar cerveja, contar piada e aquelas coisas todas, não tinha problema nenhum. Mas agora que a gente ia orar, a gente tinha virado pentecostal, e eu não conseguia mais entender por que estavam me pressionando tanto. E eu lá de pé, e o pastor daqui, aquele diálogo, e ele me interpelando, e etc., porque queria excluir, a igreja votou não excluir, eu fui para casa arrasado. Eu era um menino, eu tinha 17 anos. E eu nunca tinha ouvido falar. Não tinha experiência, nem tinha ouvido falar. Mas eu cheguei em casa tão, assim, porque era a igreja que meu pai havia fundado, eu tinha dado a minha vida ali, eu fui batizado ali, já estava com 17 anos, liderado. E agora que situação ruim aquele ambiente. Olha para mim. Às vezes Deus permite que a igreja crie problema para você. A igreja. E é uma tempestade na qual Deus permite que você seja colocado para testar se a sua experiência é com Deus ou é com a igreja. Se a sua vida está a serviço do Senhor, em primeiro lugar, ou da igreja, em primeiro lugar. Se o seu relacionamento é institucional ou é um relacionamento de vida com aquele que é o cabeça da igreja. E eu fiquei lá, cheguei em casa e disse, Senhor, desesperado, era um pastor que eu amava, ele tinha 82 anos, velhinho, um jornalista, famoso. Eu amava aquele velhinho. E eu me senti tão maltratado, e para mim foi uma decepção tão grande. E eu cheguei e falei, Senhor, Tu tens uma palavra para consolar o meu coração? Eu fiz o que eu não te aconselho fazer, porque eu só fiz uma vez e nunca mais na minha vida. Eu abri a Bíblia e, o dedão. Foi a única vez na minha vida. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que faz isso. Né? É arriscado você abrir lá e Judas foi e enforcou, você vai tu e faz o mesmo, e aí fica complicado se você fizer isso. Né? Mas, olha o texto que saiu. Eu quero compartilhar com você esse texto, especialmente hoje, para que você entenda que a tempestade é uma bênção quando ela edifica o nosso caráter. Olha só. Jeremias 12. Tu és,
Olha a palavra de Jeremias, falando para Deus, igualzinho você. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Ousado esse cara. Ousado. Senhor, todas as vezes que eu vou a ti e apresento a minha causa, eu sei que tu és justo. Justo é, Senhor, em todos os teus caminhos e perfeito em todas as tuas obras. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que, Senhor, o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer? Por que o Senhor não interferiu na hora? Por que o Senhor não responde? O Senhor não é justo? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me atende? Alguém aqui já fez isso ou eu sou o único pecador nessa casa? Jeremias, que foi chamado por Deus desde o ventre materno, não era qualquer um, não. Por quê? É o verso 1 do capítulo 12. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Já fez essa pergunta ao Senhor? Por que o ímpio cresce, prospera? Eu que faço tudo direitinho, não cresço. É ou não é uma tempestade? A sua cabeça não fica a 1000? Eu estou tratando você como gente, eu não sei se você é anjo, mas eu sou gente, às vezes eu fico assim. Eu não entendo isso. Por que os outros estão indo tão bem quando eu que oro, eu que jejuo, eu que leio a tua palavra, eu que prego o evangelho, estou nessa pindaíba tremenda, estou sofrendo. Por que os caras estão aí rindo, cantando, pulando, parece feliz da vida, sem problema nenhum, bebendo, enchendo a cara, usando droga, prostituindo, e parece que estão aproveitando a vida. E eu que consagro a minha vida em santidade ao Senhor, estou passando por isso tudo. O Senhor não é justo? Olha a resposta do Senhor, para mexer no caráter. No dele, Jeremias, no meu e no seu. Verso 5. Se você corre com os homens, se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Ele olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, o que você quer? Você quer ter a força e a velocidade desses homens comuns? Que se esvai depois de um pequeno esforço? Ou você quer ter a força e a velocidade de um cavalo? Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de caráter você quer? Ceder diante das primeiras pressões? Resistir por um período, depois não aguentar mais? Ou você quer ter a força que permite que você tenha sobre os seus ombros grande peso, e mesmo assim você corra com esse peso e chegue lá do outro lado, para onde você foi chamado e onde você deve chegar? Você quer ser frouxo ou você quer ser forte? Você quer ser poderoso ou você quer ser fraco? Eu estou te colocando no meio da tempestade para que você entenda que os seus músculos podem ser fortalecidos e para que você vença situações que os outros não conseguem vencer. Estou quase terminando o penúltimo ponto, meia-noite. A tempestade é uma bênção, porque ela nos capacita a ajudar os outros depois que nós vencemos. Os outros que passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Às vezes, como pastor, eu
Hoje já não faço mais isso, já estou com 62 anos e já 42 anos no ministério, então as coisas vão mudando um pouco, né? Ninguém se fortalece da noite para o dia, mas também não pode ficar do mesmo jeito a vida toda. Mas muitas vezes eu perguntava, Senhor, por que as coisas estão acontecendo assim comigo e eu não vejo a saída, eu saio marcado, saio triste. E um dia um texto simples, que você já deve saber mais do que eu, esse texto, veio ao meu coração. Nós consolamos com as consolações com que somos consolados. Um pai e uma mãe conseguem dirigir bem o filho quando encontrou direção para a sua própria vida. Um líder na igreja consegue liderar direitinho quando de fato ele encontrou resposta para os seus problemas. Eu só consigo te entender se já passei por momentos semelhantes aos seus. Porque para nós alcançarmos o coração uns dos outros, não adianta nós apelarmos para o Freud, para o Skinner, para o Jung, para quem você quer. A alma eu posso alcançar de alguma maneira, mas o coração eu só alcanço com o meu coração. O cerne da sua vida, o centro do seu ser, eu só consigo atingir com as mesmas marcas que o centro da minha vida foi marcado. E, na verdade, a Bíblia quer que os relacionamentos humanos não sejam meramente por meio do intelecto, da emoção ou da vontade. O Senhor não quer que o nosso relacionamento seja apenas no nível da alma. A Bíblia fala que nós estamos ligados uns aos outros, como as partes do corpo estão ligadas umas às outras. É uma ligação de vida. Se um morre, o outro morre. Se um sofre, o outro sofre. Se um vence, o outro vence. Se um é vivo e forte, o outro é vivo e forte. O todo depende das partes. E isso só se faz com o coração. A oração funciona quando ela é feita de coração. A mensagem chega quando ela é pregada de coração. O conselho resolve quando é com o coração. E para que o meu coração seja semelhante ao seu, muitas vezes eu tenho que experimentar o que você está experimentando, para que amanhã, quando você me procurar, eu digo, querido, eu já passei por isso. E foi assim que o Senhor me ajudou a vencer. Estou aqui porque venci. E se eu venci, você também vai vencer. E por último, quero lembrar a você que a tempestade é uma bênção. Porque ela convida o Senhor Deus a se levantar e a manifestar o seu poder. É uma oportunidade para que Deus opere. Ela não é o momento para você falar mal dos outros. Não é o momento para você se sentir humilhado, inferior a quem quer que seja. Não é o momento do desespero, eu não sei o que fazer, então eu vou arrancar os cabelos, eu vou apelar para tudo que eu posso apelar. A tempestade é uma ocasião e se transforma numa bênção extraordinariamente grande, quando eu entendo que aquele que tem o poder para acalmar a tempestade está comigo. E eu posso não apenas citar de cor, mas eu posso citar de cor. De cor é de coração. Então eu posso não me limitar à minha mente para falar porque eu decorei, mas eu posso falar com o meu coração. Ó Senhor, Tu és o meu pastor. E nada me faltará. No meio da tempestade, eu posso correr para Ele e fazer, talvez, na minha fraqueza, como fizeram os discípulos. Senhor, Tu não te importas que morramos? Porque eu não consigo esconder do Senhor o que está no meu coração. E eu não preciso ficar calado, com medo de falar para o Senhor o que está no meu coração, porque Ele sabe o que está no seu e no meu coração. Mas eu posso correr para Ele e dizer, Senhor, Tu és o meu pastor.
E está escrito na tua palavra. Ele é a tua sombra à tua direita, e tu não serás atingido. Fica tranquilo. Você não se prostrará. Eu elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Cristo ressurreto não dorme. A Bíblia diz, porque não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Aleluia! Quando ele é chamado, ele se levanta. Eles correm para lá e disseram, como é que pode? Pense você, já foi a sua experiência de orar, orar e orar, e parece que o seu Jesus está dormindo? Você fala e ele não ouve? Você clama e ele não vê? O vento te jogando de um lado para o outro e você clamando e parece que ninguém virá ao seu socorro. Você já se sente fraco, tira água e entra mais água, rema e não sai do lugar. Eu imagino a aflição dos apóstolos gritando um para o outro, segura lá o mastro, olha a vela vai rasgar, joga a corda, o que vamos fazer? Vamos pular do barco ou vamos continuar no barco? E muitos pulam do barco porque não esperam o momento de Deus agir e fazem bobagem. Abandona a igreja, abandona a Bíblia, abandona a oração, abandona a comunhão com Deus. Não quer mais nada, eu vou pular do barco. Isso não funciona. Então eu vou embora. Se isso não aconteceu com você, prepare-se. Se Deus quiser, vai acontecer. E não estou rogando praga, não. Nem maldição. É porque é o normal da vida. Se está acontecendo com você hoje, é porque você é gente, é porque você está vivendo, e porque você está no mundo que jaz do maligno, e muito mais do que tudo isso, porque Deus tem um propósito para com a sua vida, e Ele está te levando a uma situação que você possa dizer, eu experimentei o Senhor na hora mais angustiante da minha vida. Quando Ele é buscado, Ele responde, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se não respondeu ainda. Ainda. Senhor, tu não te importas. Ele não está dormindo. Ele está aguardando você chegar mais perto. Mais perto. Mais perto. Talvez descer lá junto ao travesseiro, nos ouvidos do seu Senhor. Dizer, oh Senhor, eu não quero pular do barco. Eu não quero dar razão à tempestade, ao ataque. Então ele se levantou, diz o texto sagrado, e disse, aquiete-se, acalme-se. Deus quer que, como seus discípulos, você tenha muitas razões para sair pelas ruas de Belo Horizonte, dizendo admirado a todos aqueles com quem você se relacionar. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que Jesus é esse, que ninguém pode parar. Que Jesus é esse, que todo problema tem que se curvar diante dele. Que Jesus é esse a quem eu sirvo, que por mais que eu conheço, menos parece que eu conheço. Que por mais que eu experimento, mais Ele tem para dar para a minha vida. Que por mais que eu preciso, mais Ele está perto. Que nos momentos mais angustiantes, eu posso senti-lo, vivê-lo e experimentá-lo. Se você puder,
abrir o seu coração e permitir que a tempestade da sua vida se transforme nessa bênção, você será aquele instrumento que poderá ouvir o Senhor dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos todas as nações. Você sabe o que falar, você sabe o que fazer, você sabe para quem apelar, porque você é o sal da terra e porque você é a luz do mundo. Nunca, nunca, nunca reclame da tempestade, mas faça dela uma bênção na sua existência, em nome de Jesus.